15 coisas que você não sabia sobre o rei Salomão. Hoje iremos falar sobre um dos reis, se não o mais icônico, um dos mais icônicos do judaísmo e do cristianismo. O rei Salomão, segundo a Bíblia, foi o rei judeu mais inteligente e mais rico que já pisou nessa terra. O seu reinado foi em torno de 931 a 970 a.C. e sucedeu o trono de seu pai Davi. A Bíblia trata Salomão como um dos mais importantes monarcas da história, já que ele começou cedo com apenas 15 anos de idade. Como fonte de informações para este vídeo, vamos utilizar obviamente a Bíblia e alguns escritos muito antigos que encontramos em algumas pesquisas. Vamos dar uma olhada no estilo de vida que esse rei bilionário tinha, já que mesmo tendo nascido há muito tempo atrás, algumas coisas nunca mudam. Então não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal se você já gostou do tema do vídeo. Número 1. Ele é referenciado em muitas outras religiões. O rei Salomão foi o terceiro e último rei do Reino Unido de Israel. Como Salomão não é mencionado apenas na Bíblia, mas em diversos outros livros religiosos, isso realmente nos dá a prova de sua sabedoria e grandeza, que foram admiradas e reconhecidas por todos. Ele está entre as poucas figuras que foram mencionadas em tantas religiões. Salomão é uma figura-chave para os cristãos, maçons, árabes, judeus, rastafarianos, mencionado na Cabala e na fé Bahá'í. O fato de Salomão ser mencionado em tantas religiões induz que Deus é um ser universal e não precisa estar diretamente ligado a práticas e crenças de apenas uma religião. Basicamente, você tem que viver com o conhecimento que tem do que é bom e de fato fazer coisas boas. Isso não é difícil. Número 2. Sua sabedoria e riqueza foi dada diretamente por Deus. Outra característica que torna Salomão tão reconhecido e famoso é o seu relacionamento direto com o Criador. Israel era o povo escolhido por Deus, então Deus decidiu manter um relacionamento bem próximo com o rei. Na realidade, há uma história bem conhecida. Quando Salomão fez 15 anos, Deus lhe apareceu em um sonho, e no sonho, Deus dizia basicamente o seguinte: Salomão, faça um desejo, o que você pedir, eu lhe darei. Ao invés de pedir riquezas e morte aos seus inimigos, Salomão fez o melhor pedido que ele poderia fazer. Salomão pediu sabedoria para governar aquele povo, e Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que o tornou o homem mais inteligente e mesmo não pedindo, o mais rico do mundo. Número 3. Escreveu um livro para ajudar a disciplinar os jovens. Salomão tinha que colocar toda a sua sabedoria em algum lugar. Então teve a brilhante ideia de escrever para ajudar os jovens de seu tempo. Alguns eram contos curtos, outros eram poemas, ditados e até provérbios. O intuito era que os jovens crescessem e se tornassem adultos sábios assim como ele. Muitos desses provérbios estão na Bíblia, e por mais que seja uma escrita um pouco antiga, vale muito a pena. Número 4. Salomão tinha 1000 mulheres ao seu dispor. Em alguns registros na Bíblia, é dito que ele possuía 700 esposas e 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres. Nos tempos antigos, muitas alianças com outros povos eram realizadas através de casamentos, então Salomão utilizou até demais dessa forma de se aproximar com outros povos. Porém não é dito de fato se ele dormiu com todas elas, já que poucos nomes são citados na Bíblia. Mas um fato interessante é que Salomão passou tanto tempo com essas mulheres que a Bíblia relata que ele estava passando a se tornar efeminado assim como elas. Número 5. Sua fortuna era baseada em ouro, cavalos e carruagens. Nos tempos de Salomão, a riqueza era bem diferente. Para alguém ser considerado rico naquele tempo, normalmente iria ter que possuir terras, escravos, ouro, palácios e grãos. Salomão, além de possuir tudo isso, ainda tinha os melhores cavalos e carruagens do mundo. Salomão era o rei de um reino inteiro, então ainda ganhava muito com impostos. Há um tempo atrás, a Forbes fez uma estimativa de quanto poderia ser estimada a riqueza do rei Salomão, e calcularam algo em torno de 2,3 trilhões de dólares. Boa parte dessa fortuna vinha de 500 toneladas de ouro que estava em sua posse. Número 6. Seus pecados e estilo de vida trouxeram a ira de Deus sobre o povo. As mesmas coisas que te levantam também podem te derrubar. Essa foi uma lição que o rei Salomão aprendeu muito bem. Sua sabedoria o levou a lugares inimagináveis,
e o ajudou a criar um reino próspero. Porém, com todo esse dinheiro e influência, Salomão conheceu pessoas que não condiziam com a sua fé, e chegou até a construir templos para outros deuses e a se envolver com religiões idólatras. Tudo por influência das muitas mulheres com que ele se relacionava. Salomão passou a se tornar ganancioso e o poder lhe cegou os olhos. Por consequência disso, Israel sofreu por um bom tempo e ainda sofreria muito mais no futuro. Número 7. Encontraram cannabis no possível túmulo de Salomão. Assim como Salomão, há relatos de diversos profetas na Bíblia que falaram com Deus e com anjos. Porém, obviamente, isso não é muito aceito por algumas pessoas hoje em dia. Pessoas que não acreditam na Bíblia, por exemplo. Hoje, sabemos como é o funcionamento das drogas no cérebro e o que isso pode gerar em questão de alucinações e etc. Para algumas pessoas, o fato de terem encontrado a planta no possível túmulo de Salomão explica muita coisa. Número 8. A estrela de Davi foi inspirada no selo de Salomão. Salomão é retratado de uma forma um pouco diferente, tanto no islamismo quanto no judaísmo. Porém, em ambas religiões, eles mencionam Salomão como sendo portador de um anel que era usado para combater demônios. Em livros árabes antigos, eles contam que esse anel foi literalmente forjado e dado a ele por Deus. Porém, esses relatos, para verdadeiros teólogos, são mais como lendas. Porém, o que importa aqui é que este selo é idêntico à estrela de Davi. Na verdade, 99% do desenho do selo é a estrela. Hoje em dia, eles chamam essa estrela de Estrela de Davi e está desenhada na bandeira do povo de Israel. Número 9. O seu ato de sabedoria mais famoso está registrado na Bíblia. A fama sobre a inteligência e sabedoria de Salomão era tão grande que diversos reis e pessoas poderosas vinham visitá-lo para realmente ver se tudo aquilo era verdade. E Salomão nunca decepcionava. Todos ficavam surpresos e fascinados por tamanha sabedoria. E uma de suas façanhas está registrada na Bíblia. Imagine que você é o juiz de um reino antigo, e duas mulheres vêm até você com apenas um bebê. Não existe teste de DNA, já que você está perto do ano 900 a.C., e as duas parecem estar dizendo a verdade. O que você faria? Isso aconteceu com Salomão e ele facilmente resolveu esse problema. Salomão simplesmente disse: bom, se ambas dizem ser as mães do bebê, e só há apenas um, que seja. Guardas, cortem o bebê ao meio e dê uma metade para cada. Quando Salomão terminou de dizer isto, uma das mães se jogou no chão e implorou para ele não fazer isso. Ela dizia que não tinha problema da outra mulher ficar com o bebê, apenas queria que não o matasse. Então, naquele exato momento, Salomão soube quem era a mãe verdadeira. Número 10. Salomão construiu inúmeras cidades e templos ao longo de sua vida. Com o passar do tempo, a região do reino estava se tornando pequena, então Salomão não viu outra opção além de expandir o seu reinado. Salomão construiu cidades para os escravos terem onde morar e fomentou o comércio nessas regiões, além de construir inúmeros templos. Com certeza o mais emblemático desses templos foi o próprio Templo de Salomão, que em alguns registros é dito que até os anjos ajudaram a construir. Porém é uma pena que pouco tempo depois Jerusalém foi cercada e destruída, consequentemente apagando este templo da história, algo que era orgulho para o povo judeu. Número 11. Ele monetizou a sua sabedoria. Como dissemos anteriormente, sua sabedoria era conhecida ao redor do mundo todo, então muitos príncipes, reis, rainhas e governantes vinham atrás de Salomão para presenciar suas façanhas. Era costume entre os povos, quando reis iriam se encontrar, trazer presentes como ouro, perfume, bálsamo, especiarias, pedras preciosas e até cavalos. Obviamente, Salomão se beneficiou muito disso. Número 12. Salomão matou seus concorrentes ao trono. Quando as pessoas falam sobre Salomão, dão grande foco em sua sabedoria e bondade, porém pecam em não mostrar todas as suas faces. Assim como qualquer um, ele também era um ser humano e tinha maldade em seu coração. Salomão estava disposto a ter o trono de qualquer forma. E é um traço comum entre pessoas inteligentes a sede pelo poder, e foi exatamente isso que ele fez. Salomão não era o primeiro da fila para herdar o trono de seu pai Davi, isso porque ele tinha 3 irmãos mais velhos. Um de seus irmãos se nomeou rei, já que seu pai Davi estava muito doente para governar.
Porém, essa notícia chegou aos ouvidos do próprio pai, que decidiu então ungir Salomão rei legítimo de Israel. Após isso, Salomão mandou matar os seus irmãos e matou a concubina de seu pai, para evitar possíveis guerras pelo trono no futuro. Número 13. Arqueólogos ainda estão à procura de sua fortuna. Muitos livros de história e relatos no Oriente contam sobre a riqueza de Salomão, então muitos pesquisadores ainda estão atrás das minas de ouro que Salomão construiu ao longo de sua vida. Porém, há dois fatores que dificultam esse processo. O primeiro, obviamente, é o fator do tempo, que mudou significativamente a possível região onde Salomão habitava. E o outro fator é de não existir total confiança se o que está escrito nos relatos são verdade. Porém, recentemente, esses pesquisadores encontraram minas subterrâneas que podem realmente ter pertencido a Salomão ou ao povo do Egito Antigo, mas ainda não há total confirmação. Número 14. Salomão escreveu partes do livro mais vendido do mundo. Não é mistério para ninguém que a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido do mundo, e Salomão deixou seu legado e seus ensinamentos nela. Salomão não é conhecido apenas pela sua sabedoria, mas também pela sua escrita, e podemos dizer que através de Salomão, Deus falou com os seres humanos. Você pode ler sobre sua história nos 3 principais livros de sua vida, que se encontram no Velho Testamento: Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. Muito do conteúdo dos livros ou são canções de louvor a Deus ou conselhos para a vida em diversas áreas como relacionamento, dinheiro e etc. Número 15. Salomão em toda a sua vida só bebeu em taças de ouro. Como já mencionamos, Salomão era rodeado de riquezas o tempo todo. Com tantos presentes e dinheiro vindo de suas minas de ouro, impostos e cavalos, com o passar do tempo, tudo ao seu redor foi se tornando dourado. A prata e o bronze já não eram mais bons o suficiente para Salomão. Essa fascinação pelo dourado e coisas brilhantes está no DNA do ser humano, e mais ainda nos povos do Oriente, então não podemos julgá-lo. Salomão viveu todos os prazeres que o mundo lhe podia oferecer naquele tempo, e chegou no final de sua vida dizendo que tudo era vaidade. Salomão é um ótimo exemplo de um jovem conquistando tudo que poderia no mundo: dinheiro, poder e fama, mas ao final de sua vida caiu em desgraça. Mas e aí, você já leu a Bíblia? Nos deixe saber aí nos comentários. Não se esqueçam também de deixar o like aí embaixo e se inscrever no nosso canal. Ainda somos um canal pequeno, então você pode ter certeza que a cada inscrito comemoramos muito. E não, ainda não acabou o vídeo, aqui vai mais um fato bônus para você. Número 15, o Templo de Salomão é mais importante do que você imagina. A cidade de Jerusalém, que agora é a capital de Israel, é uma das cidades mais importantes do mundo. Esse pedaço de terra tem um grande significado para os cristãos, muçulmanos e judeus. No Monte do Templo, acredita-se que lá será o lugar onde Cristo retornará, e será o lugar de sua segunda vinda. Este também foi o primeiro templo dedicado a Deus, e ninguém sabe quando ele vai retornar, porém com certeza será por aquela região. E agora sim chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por passar um tempo conosco e vamos deixar aí nos cards algumas recomendações de possíveis vídeos que você possa se interessar. Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!